Olá, começa agora o programa Dois Vizinhos em Destaque. E hoje nós recebemos em nosso estúdio a professora Ana Justa de Mendonça e o líder religioso de Moçambique, Kubilas Jumo Ibrahimo. E ambos estão aqui para falar sobre os imigrantes em Dois Vizinhos. Iniciamos o programa Dois Vizinhos em Destaque de hoje e nós temos aqui em nossos estúdios a presença da professora Ana Justa de Mendonça, ela que é do vizinhense, atua aqui em Dois Vizinhos, e também ele que vem de Moçambique, o Kubilas Juma Ibrahimo, ele que é líder religioso, representante da religião islâmica aqui no nosso município. Nós vamos conversar um pouco com ele sobre um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e foi sancionado pelo prefeito municipal sobre imigrantes. Então, gostaria que a professora Ana Justa nos explicasse um pouquinho sobre esse projeto de lei, né? Sobre o que ele significa, qual o conteúdo dele exatamente, para atender aí a todos os imigrantes que estão em nossa cidade. Ok, boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite seu, Márcio. Me sinto muito honrada. E também estou aqui representando o pessoal da Uninter, né, porque a Uninter é um dos apoiadores, né, e incentivadores dos projetos em si, também direcionado aos estrangeiros. Então, foi em 2019, eu comecei a idealizar um projeto de ensino da língua portuguesa para estrangeiros. Porque até então, aqui no município de Dois Vizinhos, não tinha nada relacionado, direcionado realmente no ensino da língua portuguesa para estrangeiros. Então, eu peguei esse projeto e apresentei para a professora Cirlei, né, a gestora da Uninter, e ela, de antemão, assim, nos deu total apoio com esse projeto e conseguiu o apoio da Uninter no sentido de certificar os nossos alunos, né. E esse certificado, Márcio, ele é válido na Polícia Federal para eles darem entrada na nacionalidade deles. Então, assim, foi muito marcante, assim, a largada desse projeto, né? E, então, hoje, no nosso município, aqui, nós temos 58 alunos inscritos, mas também estamos atendendo um pessoal de Coronel Vivida, e nós estamos com 32 alunos, né, atendendo eles também. Devido à pandemia, algumas aulas são presenciais, outras presenciais online. Tá? Há uns 2 meses, eu fui procurar a Prefeitura Municipal, a administração, para apresentar a ideia desse projeto e talvez uma possível criação de alguma lei que viesse de encontro às necessidades do imigrante. Foi então que eu protocolei, juntamente à Prefeitura Municipal, o pedido, né, da criação de um Conselho Municipal do Imigrante. Graças a Deus, assim, foi um pedido assim, que foi aceito, acatado de imediato, né, pela administração, onde foi apresentado na Câmara dos Vereadores, que teve a aprovação unânime, né, assim, a redação da lei. E no último dia 20, na quinta-feira, o prefeito sancionou a lei. Nós podemos falar que é um marco e um passo muito importante, tanto para o município de Dois Vizinhos, né, para a população de Dois Vizinhos e principalmente para o imigrante. Tá? Porque o imigrante, ele já não está na terra dele, né? Então, a dificuldade dele conseguir trabalho é difícil. Para ele se sentir inserido na sociedade em si, ele enfrenta dificuldade, porque ele tem uma outra cultura, um outro olhar. E assim a gente ficou muito, muito feliz mesmo com essa atitude assim da administração e da Câmara dos Vereadores ter acolhido esse projeto de lei e aprovado. Muito bem, o projeto ele passou por 2 votações na Câmara de Vereadores, foi amplamente discutido, né? Foi aprovado por unanimidade porque existia, né, essa necessidade de atender com políticas públicas os imigrantes que estão no nosso município, principalmente aqueles que
vieram para trabalho, né, que por necessidade, então, chegaram em nosso município e que precisam ser atendidos pelo poder público. Essas políticas públicas, elas vêm de encontro a alguns serviços também que o imigrante tem necessidade, né, em nosso município. Foi comentado algumas vezes sobre alguns tópicos importantes que o município vai estar auxiliando, né, as famílias dos imigrantes, como, por exemplo, a construção, o terreno para a construção de uma mesquita, né, onde vai atender a parte religiosa, né, disponibilizando aí espaço público, como o serviço público, como a Secretaria de Saúde, por exemplo, para atender essas famílias que têm alguma necessidade de saúde, e também sobre a questão dos cemitérios, né, que foi também amplamente discutido o assunto, onde existe uma necessidade um pouco diferente daquela que nós brasileiros, né, costumamos utilizar. Então, gostaria de falar também com o Kubilas, ele que é moçambicano e veio para o Brasil a trabalho. Acho que eu vou passar o microfone para o Kubilas para ele explicar para nós o que o trouxe até aqui, até o Brasil, até Dois Vizinhos especificamente. Boa tarde a todos. Conforme apresentaram aí, meu nome é Kubilas Juma Ibrahim. Sou de Moçambique, já moro no Brasil há 10 anos, ou indo lá para 11 anos, e represento a comunidade de muçulmanos aqui em Dois Vizinhos. Essa comunidade que tem aproximadamente 100 membros, e a maioria deles são imigrantes dentre Paquistão, Bangladesh, Senegal, e também tem alguns brasileiros. E o que me fez chegar até aqui em Dois Vizinhos, eu recebi o convite para o trabalho de divulgação do Islã, através da CDR. Então, um dos locais onde precisava um líder para dirigir esses imigrantes, esses muçulmanos, era aqui em Dois Vizinhos. Então, acabei chegando aqui. Antes não tínhamos espaço dentro da cidade, só tinha o local de oração ou de culto, era dentro da unidade na BRF. Então, mais tarde é que a gente arrumou um local já dentro da cidade. Então, e ali é onde concentramos as nossas orações, principalmente nas sextas-feiras, onde todos os membros da comunidade se encontram lá para realizar as orações. E quanto a esse projeto que foi aprovado pela prefeitura, é muito importante para nós, porque, por causa da nossa crença, uma das nossas crenças é que acreditamos no derradeiro dia ou a derradeira vida. Então, uma das coisas que precisamos preparar é a outra moradia depois dessa terra, ou seja, depois da vida terrena. Então, uma das primeiras moradias é onde? É o cemitério. Por isso, pelas regras específicas que a gente tem de posicionar o cemitério, tem uma direção específica que a gente deve enterrar os muçulmanos, e também pela dificuldade que hoje a gente enfrenta quando mora um muçulmano aqui, que não é possível enterrar, se a pessoa quer fazer o enterro só em Foz do Iguaçu. Então, é um gasto, é uma dificuldade para levar o corpo para lá. Então, com esse projeto que a prefeitura aprovou e doando para nós esse espaço como cemitério, realmente vai beneficiar muito. E também a questão da mesquita. Hoje o local que a gente está é pago mensalmente, então não é nosso espaço. Então, tendo também um nosso espaço, para além das orações, vai servir como um local público. Para além das orações que a gente vai fazer,
também pode servir de visita. Podem também, talvez, fazerem umas salas de aulas onde os próprios imigrantes também podem receber, aliás, aulas tanto de língua portuguesa, assim como a população de Dois Vizinhos. Quem quer, por exemplo, quer aprender a língua árabe, também pode ir ali, a gente aproveita, ensina a língua árabe e assim segue. Ou seja, somos imigrantes, mas enquanto estamos aqui 5, 10 anos, somos cidadãos também de Dois Vizinhos. Muito bem. A sua vinda de Moçambique foi diretamente a Dois Vizinhos ou passou por outros municípios antes? Antes passei porque logo que a gente chega, qualquer que chega aqui no Brasil, chega ali em São Paulo, né? Então, em São Paulo, só fiquei 2 meses e depois vim para cá. Mas mesmo assim fiquei algum tempo e fiquei quase 1 ano e meio em Fortaleza, no Nordeste já. Mas depois que voltei de Fortaleza, vim direto para cá, desde 2012, que estou aqui até hoje. Sim. A sua atividade, então, é específica para a religião, né? Sim, sim. A minha atividade é específica para a religião, lá na nossa mesquita. Às vezes aparecem mas isso não é sempre. Por exemplo, na BRF, ali no Halal, no departamento do Halal, aqueles que fazem o abate, os imigrantes, às vezes aparece um serviço ou um trabalho de supervisão vinda de fora, do Oriente Médio. Então, às vezes, precisa um tradutor. Então, às vezes, participo, tradutor na língua árabe, para aqueles, porque vem um supervisor na área religiosa e também na área técnica deles, esses que vêm de fora. Então, na área religiosa, eu represento também qualquer questão relacionada à religião. Se os muçulmanos eles participam nas orações, se eu também ensino alguma coisa aos muçulmanos, aqueles novos muçulmanos também, algo assim. Então, é só essa parte. Muito bem. Nós comentávamos sobre a questão do cemitério, né? Aconteceu recentemente um falecimento de uma pessoa imigrante, né, na região de vocês. Sim, e sim. Esse enterro ele teve que ser feito em Foz do Iguaçu. Sim, sim. E hoje, então, a Prefeitura Municipal ela está em reforma do cemitério municipal do nosso município, porque aqui mesmo no município já não existiam mais espaços, né, sim, nos sim. cemitérios. Então, com essa reforma do cemitério, está sendo incluso uma área específica para os imigrantes, que é onde, então, aqueles que vierem, porventura, né, a falecer no nosso município, terão seu espaço próprio dentro da forma como é exigido, né, o enterro, um pouco diferente de como é no Brasil, né? Sim, sim. Sobre essa questão da mesquita, hoje, como o senhor mesmo mencionou, existe um espaço que é locado, né, uma sala alocada, Sim. e há necessidade da construção de uma edificação, né, um prédio para isso, né? Sim, sim. Então o município de Dois Vizinhos já se prontificou a doar esse terreno, né? E como será essa obra? Ela vai ser uma obra diferente das nossas igrejas, né? Provavelmente. Como funciona isso, essas obras de templos da sua religião? Assim, quanto à construção de mesquita, a estrutura em si não difere muito até das mesquitas. Se você ver algum local, uma mesquita, a diferença talvez pode ser dentro, porque a parte interna é o que a gente só coloca tapete. Só tem tapete. Não, se tem cadeiras, a gente coloca talvez no final já da sala, para aqueles que não conseguem sentar no tapete, no chão, então podem sentar ali nas cadeiras. Mas a estrutura em si, uma das condições também é essa de direcionar, porque temos também essa direção específica que é Meca. Meca é a direção onde a gente se dirige ao fazer as orações. Então, mesmo que a gente encontre uma sala,
temos que tentar, hoje tem até aplicativos com bússola, onde indica essa direção que a gente pode se dirigir. Chama-se Qibla, que é a cidade de Meca. Então, essa estrutura, seja ela qual for o jeito de se construir, mas sempre vai estar naquela direção. Então, nas orações, também todo mundo vai se dirigir àquela mesma direção. Mas a estrutura em si, como falei, a aparência não difere muito das igrejas. E quantas pessoas nós temos hoje, imigrantes, aqui no nosso município? Dentre os muçulmanos, os muçulmanos, que a maioria também é imigrante, aproximadamente 100. Porque se olharmos os funcionários da BRF, aproximadamente 80 ou 90. Então, tem outros que moram aqui, não estão trabalhando na BRF, são muçulmanos, e brasileiros, árabes. Então, aproximadamente 100 muçulmanos tem aqui na cidade de Dois Vizinhos. Alguns acabam vindo, né, do seu país, se instalando aqui e procurando outros empregos também aqui, né? Sim, tem aqueles que se instalam aqui, já têm outros empregos. E continuam a vida por aqui. Continuam a vida por aqui, tem família, filhos, esposa, por aqui. É isso que eu ia comentar sobre filhos também. Então, tem alguns muçulmanos próprios que têm filhos nascidos aqui já. Sim, tem aqueles que nasceram os filhos aqui, ou seja, o pai é imigrante, a mãe do vizinhense, e tem os filhos que praticamente são daqui de Dois Vizinhos e são muçulmanos também. Muito bem, vamos passar novamente o microfone para a professora Ana Justa para comentar conosco como foi esse contato com os imigrantes, desde quando a senhora realiza esse trabalho de aulas, né, para esse grupo específico de pessoas. O meu primeiro contato com os imigrantes foi no ano de 2002, ao qual eu prestava serviços na Sadia, que eu trabalhei na Sadia por 9 anos. Então, eu acabei tendo contato com essas pessoas, fiz amizade. A primeira pessoa que eu tive contato foi um sudanês, né? E nós começamos a conversar, eles visitavam a nossa casa. E como eu gosto muito de estudar sobre as religiões, porque eu acredito, para a gente poder expressar a nossa opinião com relação a determinada religião, você tem que primeiro ter conhecimento, né? E o conhecimento é algo que ninguém nos tira. E eu perguntei para esse sudanês como que é, né? Levei até um susto quando ele falou, né? Ele falou assim, que uma coisa que foi muito chocante para mim, que às vezes as pessoas não entendem, e que hoje eu entendo. A primeira coisa que ele falou para mim: Jesus não é filho de Deus. Nossa, eu como cristã, eu levei um baque, né? Então, eu falei, não, como? Mas ele falou assim, estuda a religião, nós não podemos ficar falando para você, você estuda. Eu realmente estudei. Hoje eu não me denomino muçulmana, eu tenho uma outra denominação religiosa, né? Eu sou espiritualista. Mas, assim, eu acredito muito que, independente da crença que você tenha, da crença que você professa, você pode viver em paz. Porque aqui eu posso dizer que aqui está sentado ao meu lado um líder religioso da religião islâmica e eu espírita. E nós somos amigos, nós frequentamos uma casa do outro, né, a família dele com a minha família, e nós vivemos em paz. Então, é possível ter um mundo de paz, né? É possível, e só o conhecimento nos proporciona isso. Então, em 2002, eu fiz amizade com o pessoal, e já me surgiu aquela vontade, porque eu via que eles não falavam português. E todos que começaram a vir, passavam pela minha casa, né? Iam, às vezes ficavam doentes, acabavam ficando uns dias na minha casa até se recuperar, né? Alguns que eram assim conhecidos da família, e seguiam adiante, seguiam em frente. Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Sidial Halal também, assim, tenho muito respeito pelo pessoal lá, né, que faz esse trabalho, o pessoal lá de São Bernardo do Campo. E assim,
é muito importante esse investimento que está sendo feito aqui em Dois Vizinhos. A Prefeitura Municipal disponibilizando o espaço, né, para ser usado, para a construção da mesquita, para ser usado durante 20 anos, é muito importante. E outra, trará mais valor à nossa cidade, porque a construção de uma mesquita, a arquitetura dela é linda, é maravilhosa, a cúpula é muito bonita. Então, assim, vai incentivar até o turismo, né, na nossa cidade. Então, depois, eu morei um tempo em São Paulo. Quando eu voltei a Dois Vizinhos, eu morei um tempo do lado da casa do Mesomo, e eu conversei com ele com relação a esse projeto que eu tinha de língua portuguesa, que eu tinha vontade de aplicar, e contei que eu estava aplicando lá na Uninter, né? E comentei com ele com relação, nossa, podia ser criada uma lei, né? Isso foi em 2018, 2019, por ali. E dali para cá a gente manteve algum contato até chegar nos dias de hoje, né? E eu gosto de salientar também que às vezes as pessoas falam assim, os muçulmanos, é muçulmano. Não todo muçulmano é árabe, nem todo muçulmano é africano, né? Isso é interessante que as pessoas saibam. Aqui na nossa cidade nós temos uma presença muito forte dos haitianos que prestam serviço na BRF. Então, assim, eles também estão inclusos nesse projeto, né? Muito importante, são muito esforçados, todos os alunos se dedicam muito, né, no curso de português. E, assim, eles têm sede de conhecimento. Eu conheço, tem alunos meus que são costureiros, assim, de primeira linha. Outros são cozinheiros, já trabalhou na Itália, né, na Espanha. Outros são... faz leitura industrial, né, técnico em leitura industrial, outros são metalúrgicos, e tem toda essa mão de obra aí disponível para os empresários aqui de Dois Vizinhos, né, do setor da indústria. Então, assim, o que eu quero assim, reforçar aqui é que o povo de Dois Vizinhos seja acolhedor nesse sentido, de dar oportunidade para o estrangeiro, porque eles estão se esforçando, eles estão estudando português, mas eles precisam de um voto de confiança, né? Com relação ao curso de português, ensinando a língua portuguesa, nós usamos uma apostila que é fornecida, né, está para baixar em PDF na internet, uma apostila fornecida pela ONU. Tá? O nome da apostila pode entrar. Ela é disponibilizada assim, você pode baixar e imprimir sem custo algum, só não pode ser vendida, comercializada. Deixo bem claro assim que é gratuito. E assim, dentro desse conteúdo nós tratamos diversos assuntos, né, com relação à diversidade das famílias, né, que é bem complicado para quem vem de fora, para o pessoal que professa a fé islâmica, eles têm uma outra cultura, uma outra visão. Então eu sempre explico para eles na sala de aula com relação às diferenças, né, a diversidade que nós temos no nosso país e a liberdade, né, que todos somos iguais e temos os mesmos direitos, certo? E que nós devemos respeitar. Se nós não concordamos, nós devemos respeitar a maneira do outro viver. Eu respeito você e você me respeita. E também é falado muito sobre a saúde, sobre saneamento básico, sobre higiene, né, sobre segurança do trabalho, nós estamos falando muito também, com relação às políticas, né, de segurança do trabalho, e nós também damos orientação jurídica para esse pessoal que necessita, com relação à documentação, tudo bem certinho, quando eles precisam, eles sempre estão procurando a nós para estarmos fornecendo esse trabalho. E devido a essa procura grande, Márcio, nós abrimos uma associação, registramos uma associação, que nós falamos Associação Projeto Social Intercultural de Ensino da Língua Portuguesa para Estrangeiros e Assistência Social, tá? Com a sigla do PSIL-PIAS. E assim, eu peço também o apoio de toda a comunidade do avizinhense para que colabore com a associação em si, que nos procure,
sabe? Nós estamos abertos a trocar experiências, a ideias, que tudo com bom diálogo, eu acho que há entendimento, né? E, assim, são as dúvidas também da população com relação a vários assuntos. Muito bem. Esses alunos seus são de diversas idades, né? Sim, Márcio. Nós temos alunos na faixa de 60 e poucos anos, tá? Nós temos alunos de 19 anos, então é de 19 a 63 anos nós temos alunos. A questão das crianças, elas acabam indo para o ensino público municipal, normal, né? Sim, eu tive contato com alunos estrangeiros. Os primeiros que eu tive contato aqui com alunos estrangeiros foi uns alunos de Bangladesh, né, que eles estavam, na época, estudando ali na Escola Municipal aqui do Nossa Senhora de Lourdes. E, assim, eu vi a dificuldade que eles tinham com relação, até pedir para ir no banheiro, para dizer que a barriga estava doendo, porque realmente eles não conhecem, né? A língua, eles não conseguiam, de início em si, conseguir assimilar até o que as professoras falavam, mínimas coisas, né? E aí que eu fiquei mais assim forte e lutei para que conseguisse dar certo esse projeto, esse curso, porque quando os pais falam português, fazem a ponte, né? Como que um pai vai auxiliar um filho na tarefa escolar se ele não fala o português? Importante que a família toda, né, se envolva aí no aprendizado. Essa questão, professora, do Conselho Municipal, ele vai envolver aí vários setores da sociedade também em função desse conselho, né? Você já tem algo planejado para isso? Já estão criando esse conselho? Sim, esse conselho vai ser... Nós estamos só esperando ser enviados ofícios, né, para as entidades. 50% desse conselho é da administração, né, e outros 50% das pessoas da sociedade que, de alguma forma, tem contato e está envolvido com relação a essa questão do imigrante. Tá? E, nos próximos dias, será criado e assinado o conselho e dado sequência no trabalho. Depois dado posse aos eleitos aí. Com certeza. Professora, gostaria que se deixasse para nós as suas considerações finais, algo mais que queira acrescentar a essa entrevista, é importante para a gente estar informando aí a população. Primeiro, assim, eu quero novamente agradecer ao convite, o seu convite, Márcio, e dizer assim que para nós é muito importante o dia de hoje também, porque assim é o primeiro meio de comunicação que nos convida para estarmos nos direcionando a toda a comunidade em si. E, com certeza, essas informações chegará a um grande número de pessoas, né? Então, assim, muito obrigado. E, assim, eu quero deixar assim um convite, né, para toda a população de Dois Vizinhos e região, né, porque a gente vai estar entrando em contato com outros municípios também, com relação a esta questão, né, do imigrante em si e desse acolhimento do imigrante. Que deixe de lado o preconceito, sabe? Que abrace os nossos irmãos. Porque lembre que, outrora, antes de nós, quem veio para Dois Vizinhos eram os imigrantes. Então, nós temos sangue de imigrantes correndo em nossas veias. Eu, por exemplo, eu tenho descendência portuguesa e indígena. Entendeu? Então, hoje, eu posso estar aqui honrando o nome da minha família com relação aos meus irmãos imigrantes. E dizer a todo imigrante que venha a Dois Vizinhos, que venha, que se estabeleça aqui, que busque trabalho aqui, que busque educação, sabe? Que aqui tem amor, aqui em Dois Vizinhos tem acolhimento, tá? E nos procure.
seja qualquer a questão, até a questão, se nesse momento de pandemia, Márcio, eu já tive vários alunos que passou pelo Covid, há 20 dias atrás esteve 15 dias hospitalizado, entendeu? Então, a gente pode acompanhar e pode contar conosco sempre. Eu sei como que deve ser difícil para um imigrante estar aqui, estar longe da família, e, de repente, enfrentar um problema de saúde seríssimo, que é essa doença. Então, assim, nós conversamos, manda mensagem. Eu sempre converso com os meus alunos. Se você está triste, não quer sair de casa, na época que não era a pandemia, né? Está triste, não quer sair de casa, não está conseguindo comer, tem alguma coisa errada, nos procure, que nós vamos encaminhar para um atendimento médico especializado, né? Porque nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, nós somos todos irmãos. A humanidade é uma grande família. Não existe, eu sou brasileira, eu sou africano, eu sou árabe. Não, nós somos todos seres humanos, nós moramos todos no mesmo planeta. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer a diferença aí na sociedade. Seria isso. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, professora. Gostaria de passar para o Kubilas também, para falar algo mais que a gente tenha deixado fora dessa entrevista, que queira passar aí para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo pelo rádio também. Sim, o que quero passar, né, para o cidadão de Dois Vizinhos é que nós, apesar de ser imigrantes, somos seres humanos, assim como o cidadão de Dois Vizinhos. E o Brasil, por exemplo, ele é considerado um país lindo, por quê? Por causa da diversidade. Então, convidamos as pessoas, ou vamos informar as pessoas que, se eles verem um imigrante, seja muçulmano ou não, tem que considerar ele como se fosse alguém que também nasceu aqui. O ser diferente é apenas o quê? As fronteiras que foram feitas. Apenas as fronteiras é que nos separam. Mas, como seres humanos, o mesmo que o cidadão de Dois Vizinhos sente é o mesmo sentimento que um imigrante vai sentir. Então, a nossa mesquita, por exemplo, ela está aberta para qualquer um quem quer conhecer. Não ver assim, por exemplo, de longe, dizer, não, é muçulmano, vou pular para o outro lado da calçada. Então, pode visitar a nossa mesquita. Eu já, por exemplo, passei por várias escolas, a convite de alguns professores aqui, onde fui falar exatamente sobre a religião. Então, cada um tem a sua religião, e o fato de eu ouvir o que o outro vai falar da sua religião não significa que devemos ser inimigos. Ou seja, como a Ana acabou de falar, espírita, muçulmano, outro é católico, evangélico, mas cada um pode tirar um conhecimento, um proveito do outro, e não haver esse preconceito ou discriminação apenas por causa da religião. Às vezes, quando a gente conhece melhor a religião do outro, respeita, mas quando passa longe sem saber como é que é essa religião, então há essa discriminação, há essa separação. E também aproveito dizer ou falar para os irmãos aí que são os imigrantes que têm que aproveitar essa oportunidade de aprender a língua portuguesa, porque onde a gente ir, você vai no mercado, você vai no cartório, onde você vai precisar de se comunicar com as pessoas. Você é bem atendido ou na saúde, quando você se expressa bem, ou seja, consegue passar a mensagem para aquela pessoa. Enquanto não conseguir passar a mensagem, talvez até o tratamento pode sair errado. Então, sim, fica mais difícil, até para aquele doutor, aquele médico que tem esse conhecimento. Então, é importante esse projeto para todos aqueles que são imigrantes, aprender essa língua. Agradecer também ao cidadão, né, de Dois Vizinhos pela recepção, porque apesar de haver essas pequenas diferenças, assim, isso de
crenças ou mesmo uns poucos de preconceito, ainda não sofremos assim um ataque. Por exemplo, a nossa mesquita, a nossa sala lá está há anos, ninguém veio ali derrubar ou xingar ou algo assim. Então, de certa forma, estamos bem aqui na cidade de Dois Vizinhos. Também aproveitar para dizer que eu trouxe algumas cópias do Alcorão, ali vou deixar para o programa aqui, e alguns livrinhos que falam mais ou menos do Islã. Do resto, agradecer pelo convite e esperamos mais vezes para a gente esclarecer mais coisas sobre a nossa crença. Com certeza, tendo mais necessidade da gente estar conversando, com certeza a gente vai chamar vocês aqui. O espaço está aberto também quando vocês quiserem vir, né, para passar alguma informação para a população. Nós queremos agradecer muito a participação de vocês, né, a professora Ana Justa, o Kubilas, que é da representante religioso aí, e dizer que o Durviziense ele é muito receptivo, muito respeitoso, e com certeza vocês serão sempre muito bem-vindos aqui na nossa cidade. Então essa foi a entrevista de hoje. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, aqueles que nos ouvem pelo rádio também, e este foi o programa Dois Vizinhos em Destaque. Frase do dia: a diversidade e a inclusão significam dividir, compartilhar e vivenciar o mundo ao lado de todos, sem diferenciar ou mesmo classificar como diferentes ou iguais. E este foi o programa de hoje. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que nos acompanharam pelo rádio e pela TV Cidade. Desejo a todos um excelente dia e até amanhã, onde estaremos juntos novamente com o programa Dois Vizinhos em Destaque.